Bem-vindo ou bem-vinda, a paz esteja convosco. Antes de iniciarmos nosso momento com Deus, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem sininho, marquem nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se você está aqui agora, neste momento, saiba que não foi por acaso. Deus te trouxe até esta oração com um propósito específico. Você pode estar cansado, pode estar com o coração pesado, pode estar enfrentando batalhas que ninguém ao seu redor consegue enxergar, mas Deus vê. Ele vê cada lágrima, cada noite insone, cada oração silenciosa que você fez enquanto todos dormiam. Março chegou. Um novo mês está diante de você como uma página em branco, cheia de possibilidades, cheia da graça de Deus pronta para ser derramada sobre a sua vida. Hoje, vamos entrar juntos na presença do Senhor, vamos declarar as promessas da sua palavra e vamos orar com fé, porque a Bíblia nos garante que Deus ouve a oração dos seus filhos. Antes de começarmos, preciso que você faça uma coisa: respire fundo. Deixe o peso do mundo cair dos seus ombros por um instante. Você não precisa resolver tudo sozinho. Deus está aqui. O mesmo Deus que criou o universo com sua voz, que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho, esse Deus é o seu Pai, e Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Este versículo é uma das promessas mais reconfortantes de toda a Bíblia. O apóstolo Pedro, que conheceu o peso da falha, da negação e do arrependimento, escreve essas palavras com autoridade, porque ele viveu essa experiência. Ele sabe o que é carregar uma carga pesada. Ele sabe o que é se sentir afogado pela culpa e pelo medo. E ele diz: lance, não segure, não carregue, lance sobre Deus tudo aquilo que está pesando em você. A palavra grega original usada aqui é epirripsantes, que significa literalmente arremessar para cima com força. Não é um ato passivo, é um ato deliberado, decidido, intencional. Você decide hoje que não vai mais carregar aquele peso. Você arremessa para Deus o seu medo de março, a sua preocupação com as finanças, a sua ansiedade com a saúde, a sua angústia nos relacionamentos, e Deus diz: eu cuido disso, pode deixar comigo. O que Deus quer para o seu março? A vontade declarada de Deus para você. Antes de orar, precisamos saber o que estamos pedindo. E para isso, precisamos entender o que Deus já disse em sua palavra sobre o que Ele quer para a vida dos seus filhos. Muitas pessoas oram com incerteza, não sabendo se Deus realmente quer abençoar suas vidas. Mas a Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Este versículo é escrito para o povo de Israel durante um dos períodos mais difíceis de sua história, o exílio na Babilônia. Eles haviam perdido tudo: sua terra, seu templo, sua liberdade. Muitos pensavam que Deus os havia abandonado, e é justamente neste momento de desespero total que Deus manda uma carta, literalmente uma carta escrita pelo profeta Jeremias, com esta mensagem extraordinária. Pense nisso. Quando tudo parece perdido, quando o exílio parece eterno, quando as circunstâncias gritam que não há saída, Deus diz: eu sei os planos que tenho para você. Não talvez eu tenha planos. Não se você se comportar bem, vou planejar algo. Ele diz: eu sei. Já estão prontos, já estão traçados. E são planos de bem, não de mal. São planos para dar-lhe um futuro e uma esperança. Essa é a base de toda a nossa oração para março. Não estamos orando no escuro, não estamos tentando convencer um Deus relutante a nos ajudar. Estamos nos alinhando com os planos que Ele já tem para nós. Estamos abrindo as mãos para receber o que Ele já separou para nos dar. A promessa da primavera espiritual. Março
É o mês em que a primavera começa no hemisfério norte, e no hemisfério sul é quando o outono traz uma beleza diferente, de colheita, de frutos, de amadurecimento. Independente da estação climática onde você estiver, espiritualmente, março pode representar para você um tempo de renovação, de florescimento, de novas estações na sua vida com Deus. Eis que te farei coisas novas, já brotarão, não as conhecereis vós? Far-se-á também um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Isaías 43, 19. Deus está dizendo algo absolutamente maravilhoso aqui. Ele diz: eis que te farei coisas novas. Já está sendo feito, está em processo. E então ele faz uma pergunta retórica: não as conhecereis vós? Como se dissesse: como é que você ainda não percebeu? Eu estou agindo, eu estou fazendo algo novo na sua vida agora mesmo. E a imagem é poderosa: um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O deserto da sua vida, aquela área que parece completamente seca, sem vida, sem esperança, Deus vai fazer um caminho ali. E não só um caminho, rios, abundância de água nos lugares mais secos. Essa é a promessa de Deus para o seu março. Talvez você esteja vivendo num deserto financeiro, talvez seja um deserto emocional, um relacionamento que parece completamente árido. Talvez seja um deserto de saúde ou um deserto espiritual, onde você sente que Deus parece distante. Não importa qual seja o seu deserto, Deus prometeu fazer um caminho ali e trazer rios. Versículos para cada área da sua vida. Para as suas finanças, a prosperidade que vem de Deus. Vamos falar sobre algo que muitas pessoas hesitam em trazer para Deus: dinheiro, finanças, contas, dívidas. Parece mundano demais para se falar em oração? Não é. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto nos evangelhos. Deus se importa com a sua situação financeira. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O rei Davi escreveu este salmo a partir de sua experiência pessoal como pastor de ovelhas. Ele sabia que um bom pastor não deixa suas ovelhas passarem fome, sede ou frio. Ele conduz, ele protege, ele provê. E Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Não um pastor entre outros, não um pastor ocasional. O Senhor, Jeová, o Deus de toda a criação, é o seu pastor pessoal. A consequência direta disso: nada me faltará. Esta é uma declaração de fé baseada no caráter do Deus que nos pastoreia. Se Deus é o seu pastor, então falta não pode ser o seu destino permanente. Dívida não pode ser a sua morada eterna. Escassez não pode ser a marca da sua vida, porque você tem um pastor que conhece as suas necessidades e se comprometeu a supri-las. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo escreve isso para a igreja de Filipos, uma comunidade que havia sido generosa com ele financeiramente. Mas a promessa transcende aquele contexto específico e alcança todo aquele que crê. E note a medida do suprimento: segundo as suas riquezas em glória. Não segundo as riquezas da economia do seu país, não segundo o salário que você recebe, não segundo as circunstâncias do mercado, segundo as riquezas de Deus em glória, que são infinitas, inesgotáveis, absolutamente ilimitadas. Para o seu março, declare essa promessa sobre a sua vida financeira. Cada conta, cada dívida, cada necessidade, traga para Deus e diga: Pai, você prometeu suprir. Estou crendo, estou agindo em fé e espero ver a sua provisão manifestada neste mês. Para os seus relacionamentos, amor, restauração e reconciliação.
Relacionamentos são o coração da vida. Deus disse que não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18. E ao mesmo tempo, nenhuma área da vida humana traz mais dor do que os relacionamentos quebrados, as traições, as decepções, a solidão. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Paulo escreveu estas palavras não como uma descrição do amor humano na sua perfeição, mas como um modelo para o qual somos chamados a aspirar. Quando você lê esta passagem, substitua mentalmente a palavra amor pelo nome de Jesus. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não guarda rancor. Sim, encaixa perfeitamente. E então, num segundo passo de meditação, coloque o seu nome ali. João é paciente, João é bondoso, João não guarda rancor. Isso é o que Deus está trabalhando em você. Este é o objetivo da transformação espiritual, que o amor de Cristo seja formado em nós de tal forma que possamos viver este amor nos nossos relacionamentos. Se você tem um relacionamento amoroso, ore para que Deus fortaleça esse amor, aprofunde a conexão, queire as feridas do passado e construa sobre a rocha que é Cristo. Se você está solteiro ou solteira e deseja um companheiro ou companheira, ore com confiança, porque Deus conhece o desejo do seu coração. Se você tem relacionamentos familiares quebrados, ore pela restauração, pela reconciliação, pela cura que só Deus pode trazer. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão é a chave que abre as portas dos relacionamentos restaurados. Paulo não está sugerindo que perdoemos se nos sentirmos bem. Ele está comandando o perdão como um ato de obediência, e o modelo é o perdão que recebemos de Deus. Você já foi perdoado de uma dívida impagável. Isso te capacita, te autoriza, te liberta para perdoar os outros. O perdão não é dizer que o que foi feito estava certo. O perdão é soltar o veneno do rancor da sua própria alma. Quando você perdoa, você não liberta a outra pessoa, você liberta a si mesmo. Para a sua saúde, cura e força para o seu corpo. Deus criou o seu corpo. Ele é o médico maior. E as Escrituras estão cheias de promessas de cura, restauração e saúde para o povo de Deus. Pela sua ferida fomos sarados. Isaías 53:5. Este versículo, escrito séculos antes da morte de Jesus, descreve profeticamente o sacrifício de Cristo. O profeta Isaías vê antecipadamente o servo sofrido, o Messias, sendo ferido pelos nossos pecados, mas também pelos nossos sofrimentos físicos. Pela sua ferida fomos sarados. A palavra hebraica usada aqui para sarados é Rafa, que significa cura completa, restauração total. O apóstolo Pedro cita este mesmo verso no Novo Testamento, em 1 Pedro 2:24, confirmando que a obra de Cristo na cruz inclui tanto a remissão dos pecados quanto a provisão de cura. Isso não significa que todo cristão nunca ficará doente, mas significa que Deus é um Deus de cura, que Ele se importa com o seu corpo e que a cura está dentro dos limites da sua vontade e poder. Ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Salmos 32. Davi escreveu este salmo após uma experiência pessoal de cura milagrosa. E o que chama a atenção é o padrão. Ele clamou e Deus sarou.
Há uma conexão direta entre a oração fervorosa e a experiência da cura. Não porque a oração seja uma fórmula mágica, mas porque a oração conecta você ao Deus que tem o poder de fazer o que a medicina não consegue. Se você tem alguma condição de saúde que está preocupando você neste março, traga para Deus. Ore com especificidade. Senhor, esta dor no meu joelho, este resultado de exame, esta ansiedade que paralisa meu corpo, entrego nas tuas mãos. E ao mesmo tempo seja sábio, use os meios que Deus providenciou, médicos, medicamentos, tratamentos. A fé não exclui a medicina. A fé ativa o sobrenatural enquanto coopera com o natural. Para a sua saúde mental e emocional, paz que excede todo entendimento. Vivemos em uma era de epidemia de ansiedade, depressão e esgotamento emocional. Mais pessoas do que nunca estão lutando com sua saúde mental. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Não andeis por nenhuma coisa ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo escreveu estas palavras de dentro de uma prisão, não de um retiro espiritual, não de um momento de tranquilidade, de uma prisão romana, aguardando um julgamento que poderia resultar em sua execução. E de lá ele escreve: não andeis por nenhuma coisa ansiosos. Se isso era possível para Paulo numa prisão, certamente é possível para você. Mas note, Paulo não diz simplesmente pare de ser ansioso. Ele dá a solução: oração, súplica, ação de graças. E a promessa? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é a paz que faz sentido humanamente. Não é a paz que vem quando todas as circunstâncias melhoram. É uma paz sobrenatural que guarda, como um soldado protegendo uma fortaleza, os seus corações e pensamentos. A ansiedade diz: pense em todos os cenários terríveis possíveis e se preocupe com cada um deles. A paz de Deus diz: você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe quem governa o que vai acontecer, e Ele é bom. Esta é a diferença entre viver na ansiedade e viver na paz. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, literalmente restaura ou revigora minha alma. Em março, declare sobre si mesmo: minha alma será refrigerada. O cansaço que acumulei, o esgotamento emocional, as feridas não curadas, o Senhor, meu pastor, vai restaurar minha alma. Vou deitar em verdes pastos, vou ser guiado a águas tranquilas, não porque as circunstâncias externas serão perfeitas, mas porque Deus está comigo. Para sua família, proteção e bênção geracional. A família é a instituição mais fundamental que Deus criou, e Satanás sabe disso. Por isso ele mira a família com tanto ódio e determinação. Mas o poder de Deus é maior do que qualquer ataque do inimigo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Paulo e Silas estavam presos quando o carcereiro, aterrorizado por um terremoto sobrenatural, pergunta: que devo fazer para ser salvo? E a resposta inclui não apenas ele, mas a tua casa, sua família inteira. Esta é uma promessa geracional. A sua fé tem impacto não apenas na sua própria vida, mas na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus irmãos. Você está plantando sementes de fé que brotarão em gerações. Quando você ora por sua família, você não está apenas pedindo bênçãos para o presente, você está moldando o futuro. Os seus netos ainda não nascidos se beneficiarão das suas orações de hoje. Há uma força espiritual no pacto intergeracional que poucos cristãos entendem plenamente. E os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será grande. Isaías 54:13. Para os que têm filhos, esta é uma promessa para segurar com as duas mãos. Seus filhos serão ensinados pelo próprio Senhor. Não apenas por você, não apenas pela escola dominical, não apenas pelo pastor, pelo próprio Deus.
E a consequência direta, a paz dos teus filhos será grande. Em um mundo que bombardeia seus filhos com ansiedade, pressão, confusão de identidade e tentações de toda sorte, Deus promete que seus filhos podem ter paz, grande paz, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Para seu trabalho e propósito, sucesso e direção divina. O trabalho não é uma maldição, é um chamado. Deus trabalhou na criação e criou o ser humano para trabalhar. Mas há uma diferença enorme entre trabalhar com a bênção de Deus e trabalhar sem ela. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37. A palavra entregar aqui, no hebraico original, é galau, que significa literalmente rolar para cima. É a imagem de pegar um fardo pesado, as preocupações com sua carreira, seu negócio, suas decisões profissionais, e rolá-lo para Deus. E a promessa extraordinária, Ele o fará. Deus tomará a responsabilidade do seu caminho se você o entregar a Ele. Isso não significa passividade da sua parte. Você ainda precisa trabalhar duro, estudar, se preparar, agir, mas significa que a responsabilidade final pelo resultado não está em seus ombros, está nos braços de Deus. Você faz o que pode e Deus faz o que somente Ele pode. Tudo o que fizer, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Paulo escreve isso para escravos, pessoas que literalmente não tinham escolha sobre o seu trabalho. E mesmo assim, o mandamento é: faça de todo o coração, como ao Senhor. Isso transforma completamente a perspectiva sobre o trabalho. Não importa se seu chefe te valoriza ou não. Não importa se sua empresa reconhece seu esforço. Você está trabalhando para uma audiência de Deus mesmo. Esta mentalidade transforma trabalho medíocre em adoração, transforma tarefas mundanas em atos sagrados e garante que nenhum esforço genuíno jamais será desperdiçado, porque Deus vê, Deus registra e Deus recompensa. Parte 3. Preparando o seu coração para a oração. Antes de entrarmos na oração propriamente dita, quero que você se prepare. A oração não é um ritual mecânico, é uma conversa com o Criador do Universo. E assim como você se prepararia para uma reunião importante, se arrumaria, pensaria no que dizer, chegaria com antecedência, você também pode se preparar para encontrar Deus. A importância do silêncio interior. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. O verso original em hebraico começa com a palavra harpu, que pode ser traduzida como solte, relaxe, deixe ir, pare de lutar. Deus está dizendo: para de tentar controlar tudo, para de lutar com suas próprias forças, aquiete-se, e nesse silêncio, nessa quietude, você vai saber, de forma experimental, não apenas intelectual, que Ele é Deus. Em um mundo de notificações constantes, barulho incessante e informação sem fim, o silêncio se tornou quase revolucionário. Tire 2 minutos agora, feche os olhos se puder, respire devagar e simplesmente fique na presença de Deus sem dizer nada. Apenas seja, apenas receba, apenas esteja nesse lugar sagrado de quietude diante do Rei dos Reis. Confissão e abertura. A oração eficaz começa com honestidade. Deus já sabe tudo sobre você, cada pensamento, cada falha, cada área de desobediência. Mas há algo poderoso que acontece quando você reconhece diante de Deus o que Ele já sabe. É um ato de humildade que abre a porta para o fluxo da graça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Esta é uma das garantias mais claras e absolutas da Bíblia. Se confessar, a condição é simples, confessar, e a garantia é dupla, perdão e purificação. Não apenas o ato de pecado é perdoado, a contaminação que o pecado deixou na sua alma é limpa.
você sai desta oração limpo, renovado, restaurado. Tire um momento agora para falar com Deus sobre qualquer coisa em sua vida que esteja entre você e Ele. Não precisa ser dramático, não precisa de linguagem elaborada. Simplesmente, Senhor, eu errei aqui, eu falhei ali, me perdoa e me limpa. E creia que Ele faz exatamente isso, porque Ele prometeu. Ação de gratidão como portal de bênção. Entrai pelas suas portas com ações de graças, e pelos seus átrios com louvores. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmos 100:4. A gratidão não é apenas uma virtude bonita, é um portal espiritual. Quando você entra na presença de Deus com ação de graças, você está se posicionando corretamente. Você está reconhecendo que Deus é bom, que Ele tem sido fiel, que mesmo no meio das dificuldades, há razões para agradecer. Então, antes de entrar na grande oração de março, pense em 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Podem ser coisas grandes ou pequenas, podem ser bênçãos óbvias ou graças escondidas. Pode ser simplesmente o fato de que você está vivo para orar hoje. A gratidão alinha seu coração com o coração de Deus e posiciona você para receber o que Ele quer dar. Ore estas palavras com todo o seu coração. Invocação, chamando Deus pelo nome. Pai Celestial, Deus Eterno, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, eu venho diante da sua presença neste momento com o coração humilhado e cheio de expectativa. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que seus olhos percorrem toda a terra para mostrar o seu poder a favor daqueles cujo coração é completamente do Senhor. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ter esse coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado, eu me aproximo do seu trono de graça conforme a palavra nos ensina em Hebreus 4,16, que nos aproximemos com ousadia do trono da graça para acharmos graça e misericórdia em tempo de necessidade. É com essa ousadia que vem da fé no sangue de Jesus que eu oro hoje, não na minha própria justiça, que é como trapos imundos diante de sua santidade, mas na justiça perfeita do seu Filho, que se tornou minha justiça, minha santificação, minha redenção. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela cruz. Obrigado por ter descido do céu, assumido forma humana, vivido entre nós, enfrentado cada tentação que eu enfrento e jamais cedido. Obrigado porque teu sangue ainda fala, e fala melhor do que o sangue de Abel. Teu sangue fala perdão, fala restauração, fala vitória, fala um março abençoado para mim e para todos os que oram esta oração hoje. Espírito Santo, vem, enche este momento. Que as palavras que sairão dos meus lábios, ou que estão sendo lidas agora em silêncio, sejam mais do que palavras humanas, que sejam sopradas pelo teu vento sobre a vida desta pessoa que ora. Que tu intercedas por ela com gemidos inexprimíveis, onde as palavras falham. Que tu a guies nesta oração, para que ela ore não apenas o que ela sabe que precisa, mas aquilo que o Senhor sabe que ela precisa ainda mais. Consagração do mês de março. Senhor Deus, eu consagro o mês de março completamente ao Senhor. Cada dia deste mês, o primeiro dia, o último dia, todos os dias entre eles, cada manhã que nascer, cada tarde que passar, cada noite que chegar, cada momento pertence ao Senhor. Eu coloco o mês de março nas suas mãos poderosas, aquelas mãos que criaram o universo, que moldaram o ser humano do pó da terra, que guiaram Moisés pelo deserto, que curaram leprosos, que abriram olhos de cegos, que levantaram Lázaro do túmulo após 4 dias. Essas mesmas mãos seguram o meu março, e em mãos assim meu coração pode descansar. Eu decreto e declaro sobre o mês de março, este é um mês de bênçãos, não de maldição, um mês de avanço, não de retrocesso, um mês de portas abertas, não de portas fechadas, um mês de sim, não de não, um mês de colheita, não de seca, um mês de saúde, não de doença,
Um mês de paz, não de guerra. Um mês de amor, não de ódio. Um mês de alegria, não de tristeza. Um mês de Deus, de sua presença, de sua graça, de seu poder, de seu amor. Senhor, eu renuncio a qualquer palavra negativa que já foi pronunciada sobre meu março. Renuncio a qualquer profecia do diabo sobre fracasso, sobre doença, sobre perda, sobre tristeza. Cancelo na autoridade do nome de Jesus Cristo todo e qualquer decreto do inimigo sobre este mês. O inimigo não tem a última palavra sobre a minha vida. O Senhor tem. E o Senhor disse: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Oração pela proteção divina. Pai, eu oro pela proteção divina sobre a minha vida e sobre todos os que me são queridos. A Bíblia diz que o Senhor é escudo em volta de mim. Salmos 3, versículo 3. Hoje eu me coloco debaixo desse escudo. Que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54, versículo 17. Que nenhum ardil do inimigo terá efeito. Que cada armadilha preparada para mim seja destruída antes mesmo de ser ativada. Senhor, o Salmo 91, que é o salmo de proteção por excelência, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Eu escolho habitar nesse esconderijo. Eu não vou viver na superfície espiritualizada, vou habitar nele, permanecer nele, me esconder nele. E da profundeza desse esconderijo, sob essa sombra poderosa, nenhum terror noturno me assustará, nenhuma seta que voa de dia me atingirá, nenhuma pestilência que anda nas trevas chegará perto de mim. Senhor, protege minha mente de pensamentos que destroem. Protege meu coração de emoções que desviam. Protege minha boca de palavras que ferem e que abrem portas para o inimigo. Protege meus olhos do que contamina. Protege meus pés dos caminhos que levam à perdição. Protege meu sono, que seja restaurador, e que o Senhor me fale em sonhos quando assim for da sua vontade. Anjos do Senhor, conforme o Salmo 34, versículo 7 nos garante, acampem ao redor de mim e da minha família. Que hostes angelicais guardem minha casa, meu lar, meu veículo, meu local de trabalho, os caminhos que percorro. Que o cerco de Deus esteja sobre minha vida de uma maneira que seja visível ao mundo espiritual. Que o diabo veja e saiba, esta pessoa pertence a Deus, está protegida por Deus e está fora de seus limites. Oração pela saúde e cura. Pai, eu oro pela saúde do meu corpo. Cada órgão, cada sistema, cada célula do meu ser foi criado por Ti e é sustentado por Ti. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Essa não é apenas uma de suas obras, é um de seus nomes. Curar faz parte do seu caráter eterno. Senhor, eu trago diante do Senhor cada área do meu corpo que precisa de cura. Faça uma pausa aqui e mencione especificamente o que está enfrentando. Seja qual for essa condição, eu a coloco nos teus pés, Senhor. Eu reconheço que o Senhor tem poder para curar. Eu reconheço que tua vontade é a saúde e o bem-estar dos seus filhos. E eu peço com fé, não com dúvida, que o poder de Deus toque este corpo agora. Senhor, onde há inflamação, que o teu toque sobrenatural traga paz e restauração. Onde há dor crônica, que o teu bálsamo de Gileade cure e alivie. Onde há doença diagnosticada, que o teu poder supere o que os médicos conhecem. Onde há sofrimento emocional que se manifesta no físico, tensão, insônia, enxaquecas, problemas digestivos, doenças autoimunes, que tu, Senhor, vá à raiz e cure de dentro para fora. Pai, oro também pela saúde preventiva, que nenhuma doença nasça no meu corpo neste março. Que cada célula funcione como tu a criaste para funcionar. Que meu sistema imunológico seja forte.
Que eu cuide do meu corpo como templo do Espírito Santo, com disciplina nos hábitos, com sabedoria nas escolhas, com gratidão pela vida. Pai Deus, eu trago diante de Ti a minha situação financeira. Tu sabes de cada centavo que entra e que sai. Tu sabes das dívidas que me pesam. Tu sabes do sonho financeiro que parece cada vez mais distante. Tu sabes da conta que vence no fim do mês e que eu ainda não sei como pagar. Tu sabes de tudo e Tu te importas. Senhor, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. O dinheiro não é de ninguém, é do Senhor que o distribui como quer. E Tu prometeste ser o meu provedor. Prometeste que o Teu Deus, Senhor, para aqueles que estão batalhando com doenças graves neste momento, câncer, doenças cardíacas, neurológicas, crônicas, terminais, Teu poder não tem limite. Não há diagnóstico que seja sentença de morte quando Tu intervens. Tu abres o mar vermelho, Tu fechas a boca dos leões, Tu ressuscitas mortos. Não estou pedindo o impossível, estou pedindo ao Deus para quem nada é impossível. Oração pela saúde mental e emocional. Senhor, eu oro pela minha saúde mental e emocional. Vivemos em um mundo que adoece a alma. Pressão constante, comparação infinita, notícias que geram terror, relacionamentos que machucam, fracassos que deixam cicatrizes. E muitas vezes eu carrego esses pesos em silêncio, sorrindo por fora enquanto algo dentro de mim está partido. Mas Tu vês o que está dentro. Tu vês a ansiedade que eu escondo do mundo. Tu vês a tristeza que não consigo nomear. Tu vês o medo que paralisa. Tu vês a solidão que grita no silêncio. E Tu não viras o rosto. Ao contrário, é exatamente para essas feridas escondidas que Tu vens com a Tua cura mais profunda. Senhor, cura as feridas da minha história, as memórias dolorosas que ainda têm poder de me machucar, as palavras que alguém disse sobre mim que se tornaram a narrativa que carrego sobre mim mesmo, o abandono que senti, a rejeição que experimentei, a traição que não esqueci. Entra nessas memórias, Senhor, e reescreva-as com Tua presença. Mostra-me onde Tu estavas quando aquilo aconteceu. Mostra-me como Tu utilizaste até aquela dor para me moldar. Eu quebro o poder da ansiedade sobre a minha vida em nome de Jesus. A ansiedade é uma mentira que diz que o futuro é controlado pelo acaso e que eu estou sozinho nele. Mas o futuro está nas Tuas mãos, Senhor. E eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. O Pai me ama. O Filho intercede por mim. Não tenho razão para a ansiedade. Tenho razão para a paz. Eu quebro o poder da depressão sobre a minha vida. A depressão é uma prisão que diz que nada vai mudar, que não há esperança, que eu não tenho valor. Mas Tu, Senhor, disseste que vieste para soltar os cativos e dar liberdade aos oprimidos. Eu reclamo essa liberdade agora. Eu declaro, não sou minha depressão, não sou minha ansiedade, não sou meu diagnóstico. Sou filho ou filha do Rei e o Rei veio para me dar vida em abundância. Senhor, que o março que comece seja um marco de virada na minha saúde mental. Que eu encontre no Senhor o descanso que Jesus prometeu. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu venho, Senhor. Estou cansado, estou sobrecarregado. Dá-me esse descanso que só Tu podes dar. Oração pelas finanças e prosperidade. Senhor, eu decreto provisão sobrenatural sobre as minhas finanças neste março. Que portas de oportunidade que estavam fechadas se abram, que contratos sejam assinados, que negociações sejam favoráveis, que promoções aconteçam, que negócios prosperem, que investimentos rendam, que dívidas sejam quitadas, que a bênção de Abraão, que inclui prosperidade material, se manifeste na minha vida, pois sou herdeiro dessa bênção por meio de Cristo Jesus. Gálatas 3:14. Senhor, bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza com ela. Provérbios 10:22. Eu não quero riqueza que venha com tristeza,
Quero a bênção do Senhor, que traz alegria, paz, generosidade e propósito. Que eu seja abençoado para ser uma bênção. Que a prosperidade que o Senhor mandar sobre mim seja canalizada não apenas para o meu conforto, mas para o avanço do seu reino, para a ajuda ao próximo, para o cumprimento do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Onde há dívida, que o Senhor abra caminhos de quitação que eu não consigo nem imaginar. Onde há falta, que o Senhor multiplique como multiplicou os pães e os peixes. Onde há estagnação profissional ou financeira, que o Senhor abra novos caminhos, novas portas, novas ideias, novos projetos. Onde há medo de tomar decisões financeiras, que o Senhor dê sabedoria, pois prometeu dar sabedoria generosamente a qualquer um que pedir, sem repreender. Tiago 1:5. Oração pelos relacionamentos. Senhor Deus, eu oro pelos meus relacionamentos. Tu és o Deus do amor, e foste tu que criaste a necessidade humana de relacionamento. Então tu entendes melhor do que ninguém a dor dos relacionamentos quebrados, a saudade dos relacionamentos perdidos, o desejo de relacionamentos mais profundos e verdadeiros. Senhor, oro pelo meu casamento ou pela minha família, que o amor que tu puseste nele não se apague, mas se intensifique neste março. Que a comunicação melhore, que o respeito prevaleça, que o perdão flua livremente, que a intimidade emocional, espiritual, física se aprofunde, que Cristo seja o centro do nosso relacionamento, porque uma corda de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Para os solteiros que oram, Senhor, Tu conheces o desejo do coração. Tu sabes se há um companheiro ou companheira que o Senhor preparou. Eu confio no Teu tempo e no Teu processo. Não vou tentar apressar o que o Senhor quer fazer com cuidado, mas também oro com fé, que no Teu tempo perfeito, e se for da Tua vontade, o Senhor traga a pessoa certa. E enquanto espero, que eu floresça em Ti, que eu cresça em Ti, que eu me torne quem Tu me criaste para ser. Senhor, oro por cura em relacionamentos familiares que estão feridos, aquele pai ou mãe que se afastou, aquele filho ou filha que está longe, seja geograficamente ou emocionalmente, aquele irmão ou irmã com quem a relação azedou, que o Senhor trabalhe o milagre da reconciliação, que onde há mágoa, haja perdão, onde há distância, haja reaproximação, onde há orgulho, haja humildade, onde há silêncio que fere, haja conversas que curam. Senhor, que eu seja um instrumento de paz nos meus relacionamentos, que as minhas palavras construam e não destruam, que a minha presença traga conforto e não tensão, que eu possa amar as pessoas não apenas com sentimento, mas com compromisso, com ação, com paciência, com graça, do mesmo jeito que o Senhor me amou quando eu era ainda pecador. Oração pelo trabalho e propósito. Pai, eu oro pelo meu trabalho e pela revelação do meu propósito neste março. Tu não me criaste por acidente. Cada detalhe do meu design, meus dons, minhas habilidades, minha personalidade, minhas experiências, foi planejado por Ti com um propósito específico em mente. Senhor, onde estou no trabalho certo, que eu tenha excelência, criatividade, integridade e que o Teu favor repouse sobre tudo o que eu faço. Que meu empregador veja e reconheça, que meus colegas sejam impactados pela minha diferença, que minha luz brilhe de tal forma que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. Onde sinto que não estou no lugar certo, ou que há um chamado maior que ainda não realizei, Senhor, abre os olhos do meu coração para enxergar o caminho que o Senhor preparou. Dá-me coragem para dar os passos necessários. Dá-me clareza para discernir Tua voz das vozes do medo, da preguiça ou da ambição desordenada. E dá-me o timing certo, porque há tempo para tudo debaixo do sol, e Teu tempo é sempre perfeito. Senhor, para os empreendedores e donos de negócios, que o Teu favor esteja sobre cada detalhe do negócio, que venham os clientes certos, os parceiros certos, os recursos certos, que a sabedoria de Deus guie cada decisão estratégica, que o negócio prospere de forma sustentável e que se torne um canal de bênção para colaboradores, clientes e para a comunidade ao redor. Para os estudantes, que este março seja de foco, de produtividade, de compreensão aumentada,
Que o conhecimento seja absorvido como a terra absorve a chuva, que as portas de oportunidade acadêmica e profissional se abram, e que tudo o que for aprendido seja usado para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Oração pela vida espiritual. Senhor, por sobre tudo o mais, eu oro pela minha vida espiritual. Porque de que me adianta prosperar em tudo mais se a minha alma está enferma? De que me vale o mundo inteiro se perco a minha própria alma? Senhor, que março seja um mês de crescimento espiritual acelerado, que eu mergulhe mais fundo na Tua palavra, que a Bíblia não seja mais um livro que leio mecanicamente, que seja viva, ativa, cortante, pessoal, que quando eu a ler, o Senhor me fale, que versículos que li 100 vezes ganhem dimensões novas e profundas, que a palavra de Deus seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Senhor, que minha oração seja revivida, que a oração não seja uma tarefa, mas uma delícia, que eu queira falar com o Senhor, que eu queira ouvir Tua voz, que os momentos de oração se tornem os melhores momentos do meu dia, o lugar onde me recarrego, me alinho, me restauro. Senhor, que o fruto do Espírito brote abundantemente em mim neste março. Amor que transborda, alegria que não depende de circunstâncias, paz que excede todo o entendimento, paciência que não se esgota, bondade que se manifesta em ações, benignidade que suaviza relacionamentos, fidelidade que pode ser confiada, mansão que não é fraqueza, mas força controlada, e domínio próprio que escolhe o bem, mesmo quando a carne preferiria o contrário. Senhor, que eu seja um adorador verdadeiro em espírito e em verdade, que a minha adoração não seja limitada a 1 hora no domingo, mas que permeie toda a minha semana, que lavar a louça seja adoração, que dirigir no trânsito pesado seja adoração, que cuidar dos filhos no escritório seja adoração, que viver a vida do jeito que Tu me chamaste a viver seja a minha maior adoração. Oração pelo Brasil e pelo mundo. Senhor Deus, a oração que o Senhor nos ensinou começa com Pai Nosso, não Pai Meu. Isso me lembra que a oração não é apenas pessoal, é também comunitária, é nacional, é global. Então eu também oro por algo maior do que eu mesmo. Senhor, tenha misericórdia do Brasil, deste país de dimensões continentais, de beleza natural extraordinária, de povo caloroso e criativo, mas que também carrega feridas profundas de injustiça social, corrupção, inigualdade e violência. Senhor, Tu prometeste que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar Tua face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Eu me humilho, eu oro, eu busco Tua face. Sana a nossa terra, Senhor. Senhor, que líderes de integridade se levantem no Brasil e no mundo. Que o Senhor levante homens e mulheres que governem com justiça, que cuidem dos pobres e vulneráveis, que defendam a vida, que honrem Deus em suas decisões. Que a corrupção seja exposta e julgada, que o sistema de saúde chegue a quem precisa, que a educação de qualidade seja acessível a todos, que a violência diminua, que a paz de Deus desça sobre cidades e nações. Senhor, que o Evangelho continue avançando por toda a terra, que cada pessoa que ainda não Te conhece em algum lugar do mundo, neste março tenha um encontro com Jesus. Que missionários, pastores, evangelistas, líderes de célula, cristãos comuns no seu cotidiano, todos sejam instrumentos do Teu amor para chegar aos perdidos. E que quando Jesus voltar, venha buscar uma noiva de todas as tribos, línguas, povos e nações. Oração de dedicação final. Pai, estou chegando ao fim desta oração, mas não estou chegando ao fim da minha necessidade de Ti. Cada dia de março que ainda não chegou precisa de Ti. Cada decisão que precisarei tomar precisa da Tua sabedoria. Cada pessoa que encontrarei precisa do Teu amor que flui através de mim. Cada batalha que enfrentarei precisa do Teu poder. Senhor,
Eu me dedico ao Senhor neste março. Não apenas minhas orações, não apenas minhas horas de domingo na igreja, mas eu inteiro. Meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Minha mente para ser renovada pela Tua palavra. Minha vontade para ser alinhada à Tua vontade. Meus planos para serem submetidos aos Teus planos. Meu coração para Te pertencer completamente. Senhor, faz de mim um vaso útil para o Senhor. Não quero ser apenas um cristão que sobrevive. Quero ser um cristão que transforma. Não quero apenas receber bênçãos. Quero ser uma bênção. Não quero apenas entrar no céu. Quero levar muita gente comigo. Usa-me, Senhor. Molda-me. Queima de mim tudo o que não te agrada. Refina-me como o ouro no cadinho. E que ao final de março eu seja mais parecido com Jesus do que sou hoje. Em tudo isso, Senhor, que a Tua vontade seja feita e não a minha. Porque a Tua vontade é sempre melhor do que aquilo que eu poderia imaginar ou pedir. Como Paulo escreveu, ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que as bênçãos de março transbordem para abril, e de abril para maio, e assim pelo resto deste ano. Que se torne o ano mais transformador, mais frutífero, mais significativo e mais abençoado de toda a sua vida. Não porque você merece, nenhum de nós merece, mas porque Deus é gracioso, porque o sangue de Jesus foi derramado para que você tenha vida em abundância, porque o Espírito Santo habita em você para produzir frutos que permanecem. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor que foi, que é e que há de vir. O Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. O bom pastor, o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre seu coração. Muitas pessoas começam orações, mas não terminam. Você terminou. E o Deus que vê o que é feito em secreto recompensará abertamente. Mateus 6:6. Antes de sair deste momento de oração, quero que você diga em voz alta as seguintes declarações. Palavras têm poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Então, fale com autoridade, fale com fé, fale como filho ou filha do rei que você é. Eu declaro que março é meu mês de vitória. Eu declaro que sou abençoado para abençoar. Eu declaro que Deus está trabalhando a meu favor, mesmo quando eu não consigo ver. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu declaro que tenho saúde, paz, amor, prosperidade e propósito em Jesus. Eu declaro que minha família é guardada e protegida pelo poder de Deus. Eu declaro que este é apenas o começo. O melhor ainda está por vir. Se você orou esta oração com fé genuína, se você se entregou ao Senhor neste março, então algo mudou. Não necessariamente nas suas circunstâncias externas ainda, mas dentro de você, no mundo espiritual, algo foi ativado. Portas foram abertas, anjos foram despachados. A palavra de Deus que saiu não voltará vazia. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Isaías 55:11. Cada promessa da palavra de Deus que você declarou hoje em oração foi enviada como uma semente no campo espiritual. Ela vai germinar, vai crescer, vai produzir fruto.
Talvez em março, talvez em abril, talvez daqui a 1 ano, mas vai produzir, porque Deus é fiel, porque sua palavra não falha. Como sustentar as bênçãos de março? A oração de hoje é poderosa, mas precisa de sustentação ao longo do mês. Aqui estão práticas simples para manter o espírito desta oração vivo ao longo de março. Leitura diária da palavra. Reserve pelo menos 15 minutos por dia para ler a Bíblia. Não precisa ser muito, precisa ser consistente. Um versículo lido com meditação profunda tem mais poder do que um capítulo lido mecanicamente. Oração de manhã. Antes de pegar o celular, antes de checar as redes sociais, fale com Deus. Mesmo que seja por 5 minutos, entregue o dia ao Senhor antes de deixar o mundo tomá-lo de você. Gratidão intencional. Tire um momento ao final de cada dia para identificar pelo menos uma coisa pela qual você é grato. Isso treina sua mente para enxergar a bondade de Deus que está sempre presente, mesmo nos dias difíceis. Comunhão com outros crentes. Não tente viver a vida cristã em isolamento. Encontre uma comunidade, uma célula, um grupo de oração onde você possa ser encorajado e onde possa encorajar. Generosidade. Uma das formas mais poderosas de ativar bênçãos financeiras e espirituais é dar. Dízimo, oferta, ajuda ao próximo. Quando você dá com generosidade e alegria, você está participando da economia do reino, onde dar é o que ativa o receber. Antes de fechar este momento com Deus, preciso dizer uma coisa final, talvez a mais importante de tudo. Deus te ama, não de forma genérica, não de forma impessoal, não como um número numa lista de bilhões de pessoas. Ele te ama de forma específica, pessoal, profunda, apaixonada. Ele conhece o seu nome, conhece seus sonhos, conhece suas lágrimas, conhece seus medos, e em meio a todo esse conhecimento completo, Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este é o versículo mais famoso da Bíblia, e por uma boa razão, porque resume tudo. O motivo, amor. O ato, dar o Filho. O alcance, o mundo, incluindo você, especificamente você. A condição, crer. A promessa, vida eterna, começando agora. Você não precisa merecer o amor de Deus. Você não conseguiria se tentasse. Você apenas precisa recebê-lo, com mãos abertas, coração disponível, espírito rendido. E quando você recebe o amor de Deus, esse amor te transforma, te cura, te liberta, te capacita para amar os outros. Que março seja para você um mês de encontro mais profundo com esse amor. Que em cada momento difícil você sinta a mão de Deus segurando a sua. Que em cada decisão importante você ouça a voz do Espírito te guiando. Que em cada manhã que nascer você se lembre de que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. E que ao final de março, quando você olhar para trás sobre o mês que passou, você veja as pegadas de Deus em cada dia, até mesmo e especialmente naqueles dias em que parecia que Ele não estava lá, porque Ele sempre esteve, Ele sempre está, Ele sempre estará. Que Deus abençoe imensamente o seu março. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por ficar até aqui. Se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem sininho. Marquem nas suas mídias sociais. Marquem a todos nas mídias sociais.